Olá pessoal, estamos de volta em mais um Papo de Doutor e o assunto hoje é como vencer a ansiedade nos dias atuais. Para esse papo teremos a participação do Dr. Arthur Danila. Mas antes de começarmos, é só para lembrar, siga o nosso canal no YouTube, deixe o seu like e ative o sininho para ver outros episódios. Também, não se esqueça, você pode ouvir esse episódio nos nossos podcasts. Então, o Dr. Arthur Danila, ele é médico especialista em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, também é especialista em medicina do estilo de vida pelo International Board of Lifestyle Medicine e coordenador do programa de medicina do hábito e estilo de vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom, doutor Arthur, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Muito obrigado tê-lo com você no nosso Papo de Doutor. Muito bom fazer essa prestação de serviço e conversar sobre assuntos tão importantes, né? Então, estamos falando sobre como vencer a ansiedade. Aí eu acho que muitas pessoas utilizam o termo ansiedade para diversas situações, né? Mas como que eu posso, na realidade, definir o termo ansiedade? Bom, em primeiro lugar, ansiedade é uma coisa natural do ser humano. Todo mundo tem. E ela é importante para a nossa sobrevivência. Ela garante que a gente esteja alerta e preparado para as condições adversas que a gente pode enfrentar e vai enfrentar na nossa vida, né? Então, ela é aquela sensação de incômodo, de mal-estar, de apreensão, às vezes um pouco de dor aqui no peito, né? Que sinaliza algum receio, algum medo em função de coisas que a gente ainda não sabe o que podem ser, né? Então, visam assuntos e condições que estão ali colocadas no futuro, ou seja, são preocupações relacionadas ao que pode vir a acontecer e que deixam a gente mais alerta, mais preocupados e atentos para conseguir ter a melhor solução disponível para cada situação. Perfeito. Mas o que causa ansiedade? Assim, existem alguns gatilhos que a gente pode ter e começar a apresentar um quadro deste? Com certeza, sempre que a gente está diante de alguma situação que tira a gente da nossa zona de conforto, que pode representar algum tipo de risco, algum tipo de preocupação, é potencialmente geradora de ansiedade. Além disso, a gente tem também, diante de alguma situação que já está colocada, né, que decisão tomar, né? Então, quando a gente já está colocado diante de alguma situação que está ali tirando a gente da nossa zona de conforto, quando a gente está ali para decidir o que a gente vai fazer, essa decisão também, qual decisão tomar, pode ser então também geradora ainda mais de ansiedade. Então, e a gente começou definindo um pouquinho o termo ansiedade, né? Mas a gente tem também o transtorno de ansiedade. Como que eu posso fazer o diagnóstico do transtorno de ansiedade? Que sinais as pessoas podem observar para pensar neste quadro? Qual que é a diferença e como eu diagnostico? Exatamente. Justamente por ansiedade ser uma condição normal do ser humano e, portanto, não é sujeita a tratamentos, ela pode acontecer na vida das pessoas, normalmente não precisar realmente de algum diagnóstico. O diagnóstico do transtorno de ansiedade, justamente a palavra transtorno não está aí à toa, ela sinaliza que existe um impacto na qualidade de vida da pessoa por conta da ansiedade. Ele vai ser feito quando essa ansiedade acontece em momentos em que não deveria acontecer ou, quando acontece numa intensidade muito maior do que deveria ser, gerando realmente um desconforto muito grande para o indivíduo. Ou seja, deixa de ser aquela questão mais do dia a dia, como você falou, que a gente tem sim uma ansiedade para diversas situações cotidianas e passa a interferir no dia a dia e nos resultados da pessoa. Sim, impacta bastante a qualidade de vida da pessoa, porque ela passa a ficar ansiosa em situações que ela não deveria ficar, ou até em situações que ela deveria ficar, numa intensidade tão grande que gera realmente um prejuízo enorme para o bem-estar dela. E existem diferentes tipos de ansiedade? Eu posso caracterizar de uma forma diferente? Com certeza. O capítulo dos diagnósticos de transtornos de ansiedade nos nossos principais manuais classificatórios de diagnósticos é um dos mais amplos da psiquiatria. Envolve múltiplas denominações, inclusive, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, as fobias específicas, então aquele medo de lugar fechado, medo de altura. Todas essas condições estão dentro do capítulo dos transtornos de ansiedade e justamente por ter tantos tipos diferentes, é importante que eventualmente se a pessoa estiver passando por essas condições e isso esteja prejudicando realmente a vida da pessoa, que ela procure a orientação de um médico especialista para que possa justamente esclarecer essas dúvidas e direcionar o tratamento mais indicado para cada caso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, na verdade,
a gente dentro de como se fosse um guarda-chuva chamado ansiedade, eu tenho outras condições que também fazem parte ou se caracterizam como um tipo de ansiedade. Exato. A ansiedade é um construto tão presente, é uma coisa tão comum na nossa vida e que quando ela está aí patológica, ou seja, ela está acontecendo quando não devia acontecer, ou quando acontece numa intensidade muito maior, ela pode acontecer em diferentes cenários, né? Pode ser uma ansiedade inespecífica com tudo, que aí seria o caso do transtorno de ansiedade generalizada, ou ansiedade com algumas coisas específicas. Então, medo de estar em lugares abertos e não ser ajudado, medo de lugares fechados, aí são as fobias específicas. Pode ser o transtorno do pânico, que a ansiedade é tão grande que o cérebro, muito inteligentemente, ele sinaliza para o nosso corpo, olha, presta atenção que tem alguma coisa errada aqui, e faz com que o nosso corpo reage de uma maneira totalmente desgovernada, aumenta a frequência cardíaca, dá batedeira no coração, falta de ar, mal-estar. Então, isso também está dentro das condições dos transtornos de ansiedade. Perfeito. E a gente fala muito de ansiedade nos dias atuais, né? Tanto que é o tema até dessa nossa conversa. Mas que situações do mundo moderno você vê e que tem favorecido cada vez mais o aparecimento de ansiedade nas pessoas? Bom, como toda a nossa visão de sofrimento psíquico, né, ou seja, sofrimento emocional, ela é uma visão multifatorial, a gente precisa lembrar que o nosso mundo ele se apoia, né, e a nossa vida se apoia em 3 grandes fatores: os fatores biológicos, os fatores psicológicos e os fatores sociais. Dos fatores biológicos é a nossa constituição genética, que a gente herda da nossa família e que a gente vê em algumas famílias de pessoas mais ansiosas, né? Então, é importante sempre pensar que, independentemente do cenário que a gente esteja vivendo, talvez algumas pessoas vão ser mais vulneráveis à ansiedade porque já tem isso constituído na genética. Mas, muito importante é a questão psicológica e a questão social. Na dimensão psicológica, os nossos traços de personalidade, nossa forma de reagir ao mundo e de lidar com os problemas que a gente normalmente vai lidar, né? Não existe vida que não tenha algum tipo de dificuldade para ser enfrentada. Dependendo se a gente tem mais capacidade mais jogo de cintura para manejar situações desconfortáveis ou não, a gente pode ter aí um risco maior de ter alguma dificuldade com ansiedade. E do ponto de vista social, que é a tua pergunta, tive que viajar um pouquinho para voltar e te responder que do ponto de vista social, dependendo do estilo de vida que a gente vive, dependendo do contexto que a gente vive, né? Por exemplo, estamos aí enfrentando uma grande pandemia, né? Então, dependendo do cenário em que a gente se coloca, o nosso ambiente pode influenciar positivamente ou negativamente a nossa saúde mental e proporcionar aí quadros mais ansiosos. A imprevisibilidade, o que a gente tem visto aqui, né? Quando que a gente vai conseguir ter uma segurança social de poder retomar hábitos que a gente tinha como algo já pré-estabelecido, essa imprevisibilidade mexe muito com o futuro, que é justamente o que gera ansiedade. Então, diante de eu não saber o que pode vir a acontecer, eu posso ter maior risco de desenvolver alguma ansiedade que impacte aí a minha qualidade de vida. E você está falando assim de algumas questões, né, do mundo que está trazendo esse quadro ansioso. E como nós temos um público muito diversificado, eu queria saber o seguinte: tem muita influência da questão etária? Diferentes faixas etárias estão mais propensas a quadros ansiosos? Você nota isso? Tem algum dado que mostra essa informação? Com certeza. Os estudos são muito claros em mostrar que em períodos da vida em que você tem maior necessidade de agir no desconhecido, geram potencialmente mais riscos para uma ansiedade que impacte aí a qualidade de vida da pessoa. Então, por exemplo, na idade adulta jovem, da 2ª para a 3ª década de vida, dos 20 aos 30, é muito comum, ou até dos 25 aos 35, é muito comum a gente ver transtornos de ansiedade ou uma ansiedade um pouco mais volumosa. Isso porque é justamente o momento em que as pessoas estão começando a sua vida profissional, já finalizaram a sua etapa educacional, em que tinham um certo setting, né, de educação, e aí começam a despontar para as dificuldades inerentes a uma vida já adulta, com as questões profissionais, questões de constituição de família. Então, nessa população particularmente é muito comum. Outra época da vida também muito prevalente é na época da menopausa da mulher, né, por conta de todas as dificuldades inerentes tanto à parte hormonal quanto à própria perspectiva da vida da mulher, como é que vai ser dali para frente, né? E na terceira idade, na idade mais idosa também, em função das dinâmicas e reflexões de final de vida. Ótimo. E quais seriam as possibilidades terapêuticas que eu posso ter na abordagem de um paciente com uma ansiedade que está interferindo no seu dia a dia? Exato.
Tem muitas abordagens que podem ser feitas que você pode praticar desde já, né? Por exemplo, práticas meditativas. A meditação ela é já muito bem estabelecida, cientificamente inclusive, como uma prática que ajuda a controlar um pouco a ansiedade. Isso porque, como eu disse antes, se a ansiedade é aquela expectativa de futuro, a meditação é um exercício simples, que pode ser praticado em qualquer lugar e que te coloca para focar no momento presente, no aqui e agora. Automaticamente, ao você focar no aqui e agora, você não consegue ficar tão preocupado com o futuro e você aprende a manejar a sua mente para ficar ali realmente no momento presente, que é o que a gente de fato pode agir, né? Então, esse é sempre um exercício, é como se fosse uma academia, né? Você vai, estimula, depois descansa. Então, a gente às vezes está com a mente lá na frente, faz o exercício de meditação, volta para o aqui e agora, consegue restabelecer uma calma, uma serenidade, talvez depois a mente vai de volta para o futuro e a gente vai fazendo esse exercício de vai e volta. Práticas mente e corpo também podem ser bem interessantes, como por exemplo o yoga, o pilates e outras práticas de estilo de vida saudável. Então, por exemplo, a atividade física, principalmente aeróbica, já tem muita evidência científica de estar relacionada a um bom manejo da ansiedade, isso porque produz uma série de neurotransmissores relacionados à serenidade, à tranquilidade. Uma alimentação saudável também tem maiores chances de controle da ansiedade e menos riscos de comer compulsivo por ansiedade, que é uma outra condição muito prevalente quando a ansiedade está operando aí de uma forma negativa na vida da pessoa. E o próprio sono, a gente nunca pode esquecer. Dormir bem é a condição principal para que no dia seguinte a gente consiga ter uma saúde mental adequada e um maior controle da ansiedade. Muitas pessoas às vezes vêm com aquela queixa quando vão a um profissional de saúde, que uma queixa de ansiedade e se incomodam porque não foram medicadas. Então, acho que, se eu estou entendendo bem, a ansiedade em si, diferente do transtorno ansioso, muitas vezes ela vai ser controlada com fatores gerais e não um medicamento especificamente, não é isso? Exato. Você tem diferentes níveis de ansiedade e nem todos eles precisam necessariamente de medicação. Até uma outra abordagem muito importante, muito bem estabelecida, aí sim mediada por um profissional, mas que não envolve medicações, é a terapia cognitivo-comportamental, que para transtornos de ansiedade é padrão ouro de tratamento. Ótimo, muito bom ouvir sobre isso, porque é um tema tão relevante na nossa sociedade e cada vez mais a informação ajuda todo mundo que está nos assistindo a saber como aceitar, conduzir e ajudar muitas vezes alguém. E para fechar então, eu queria saber, enfim, como que eu vou vencer a ansiedade, Arthur? Olha, a gente não vence, a gente aprende a manejar a ansiedade, né? Sobretudo em tempos difíceis, como os tempos atuais, a gente entender que tempos difíceis vão sempre existir, mas o problema não é eles existirem, o problema é a nossa capacidade de conseguir manejar essa ansiedade, que vai existir inclusive para ajudar a gente a enfrentar isso, né? Então, vencer no sentido de aprender a manejar pode ser uma boa saída, né? Então, a abordagem com a meditação, as práticas de estilo de vida saudáveis, como eu expliquei anteriormente, isso são todas habilidades que você pode colocar no seu dia a dia para te ajudarem a manejar sim o estresse, manejar a ansiedade e ter um estilo de vida mais saudável para a nossa mente. Ótimas dicas, então vamos vencer ansiedades através do seu manejo adequado. Olha, tá vendo? Muito bom ouvir sobre isso, muito bom a gente estar ligado nessas informações e nessas dicas que o Arthur deixou aqui para nós. Arthur, mais uma vez agradeço muito a sua participação e se você quiser deixar um recado aí para os nossos ouvintes, fica à vontade. Bacana. Olha, como eu disse, a ansiedade é uma coisa normal que todo mundo sente e que não necessariamente significa que você precisa realmente de alguma ajuda, mas alguns tipos de ansiedade podem ser, sim, impactantes na qualidade de vida da pessoa e nesses casos é muito importante procurar ajuda, porque essa é a decisão que pode mudar o curso natural dos transtornos, eventualmente, de ansiedade e com ajuda especializada você pode resgatar bastante a sua qualidade de vida. Então, fica aqui a sugestão de buscar sempre ajuda se você sentir que não está bem sistematicamente, se isso está te incomodando por um tempo maior do que você gostaria, está prejudicando a sua qualidade de vida. Muito bom. Então, você que está incomodado, ou se está se sentindo com essa ansiedade um pouquinho maior, procure a ajuda de um profissional, ou se tem alguém ao seu lado que você acha que precisa também, oriente. Qualidade de vida sempre, mas um profissional sempre pode te ajudar bastante. Então, pessoal, agradeço a todos vocês aqui. Continue ligado no nosso canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho para receber notificações e, como sempre, deixe o seu like, curta o nosso vídeo. Além disso, vá lá no podcast e ouça esse Papo de Doutor. Com certeza, assunto que vale a pena e que você vai gostar sempre muito. Até mais, pessoal. Até a próxima.